Continuando, amados. Vamos lá? A unção interior, a proteção contra o engano. Olha que coisa maravilhosa. Outro benefício de se familiarizar com a maneira que Deus se comunica. Quando nós vamos a um encontro em algum lugar e alguém está ensinando uma falsa doutrina, aquele ensinamento errado não será capaz de penetrar em seu espírito. Você conseguirá discernir o que está acontecendo enquanto você está sentado naquele lugar. Será que o diabo está atacando o culto e o Espírito Santo está lutando contra ele? Ou será que trata de um lobo atrás do púlpito tentando roubar a lã das ovelhas? Conseguir desenvolver a habilidade de discernir o que não é verdade, mesmo se for o que está sendo falado atrás do púlpito, é um dos primeiros resultados da oração em línguas constante. Orar em línguas é uma proteção contra engano. Jesus disse que quando o Espírito Santo veio, ele iria nos guiar a toda a verdade, João 16:3. Não é de se maravilhar que João mais tarde dissesse isto sobre o Espírito Santo. Olha o que João disse. Lá em 1 João 2, 26 e 27. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Muito bom. O João quis dizer quando falou que você não tem necessidade de que nenhum homem o ensine. Bem, a verdade é que muitos enganos acontecem atrás do púlpito. É neste lugar que nascem grandes movimentos religiosos que negam metade da Bíblia. Por exemplo, quando o diabo convence líderes de igrejas a remover o direito de falar em línguas, aquela específica denominação dá um passo na direção do engano. Olha, eu já participei de denominação que proibia o uso, olha só, hein, autoritarismo, do membro ir na reunião de terapia de 12 passos. E não se fazia um trabalho dentro da igreja. Proibia. Olha que absurdo. Como que alguém, né, pode proibir o outro, achar que é dono do outro? É o cúmulo do absurdo, né? Mas esse mesmo líder, né, tão equilibrado, acabou tomando, pouco tempo depois, aí, cartelas de remédio levado para o pronto-socorro. Quanto equilíbrio, né? Infelizmente. Apenas porque alguém está atrás de um púlpito não significa que esteja correto. Ele só estará correto se seus ensinamentos estiverem de acordo com a palavra de Deus. A verdade é a verdade pelo seu próprio mérito. Então, como saberemos quando alguém está ensinando uma doutrina errada, seja intencionalmente ou por ignorância? Através da unção em nosso interior, que a verdade não testifica a mentira. Ai, Deus. Eu me lembro que o inimigo sempre tentou me atacar quando eu fazia o seminário, né? Sempre tentou me parar. A primeira vez que eu saí da minha cidade, né, para ir para São Bernardo do Campo, para estudar lá, no dia que eu cheguei, eu fui assaltada. Eu fui assaltada pelo próprio taxista, né? Ele me cobrou assim um absurdo. E muitas coisas aconteceram, sabe? A própria igreja, né? Eu ligava, né? Dava me comunicar, naquela época não tinha celular ainda, né? E aí vinham as fofocas, né? Nossa, Deus, era tentativas e mais tentativas de me parar, de que eu não fizesse, que eu não me formasse. E uma vez um irmão me acusou e eu falei para ele, mas meu irmão, você me conhece há quanto tempo? Olha o que você está falando. Por que você está falando isso? Né? Ele falou que não sabia. Claro que ele não sabia, né? Eu estava sendo guiado pelo inimigo, né? Era uma coisa assim, demais, né? Era dolorido, mas... E Deus disse para mim, não, você não vai, né? Tudo que eu fazia, tudo que eu, né? Era tudo que o Espírito Santo me guiava a fazer. E eu recebi muitas represálias, muitas, mas eu consegui, né? Eu não perdi um só período. Teve vezes de eu ir e a minha filha mais velha
ficar com as crianças em casa, a minha filha ir internada, deixar as crianças em casa, passar a noite no pronto-socorro. Ela nunca me contou. Ela é minha filha do coração. Até o falecimento do avô dela, ela não me contou, sabe? Para que eu não perdesse um período. Não foi mole, mas... eis-me aqui. Então, bom, na igreja ultrassanta da lei, né? O nome já fala ultrassanta da lei. Onde muitos frequentaram e ainda estão frequentando, as pessoas faziam todo tipo de coisas para arrecadar dinheiro para a igreja, como vender pedaços de uma tenda de oração ungida, né? Óleo ungido, água do Rio Jordão, até mesmo carteiras que supostamente nunca ficariam vazias. Ele tá até contando aqui que ele foi à falência depois de comprar aquela carteira e depois acabou perdendo. Algumas vezes nos era dito para darmos uma oferenda de amor, rogando a Deus pelos nossos amados que estavam perdidos, ou para receber a visitação de uma profecia através de um profeta. Pagar, imagina! Mas o evangelho não é comércio, nenhuma das coisas que de Deus estão à venda. Absolutamente nenhuma delas. Então, depois de orar em língua todos os dias por um ano, fui visitar meus antigos amigos daquela igreja. Mas quando eles começaram a usar seus truques, instigando a congregação a dar uma oferenda de amor para comprar alguma bênção muito esperada, fiquei desapontado, pensei, o que é de errado comigo? Eu costumava ficar muito animado, como todo mundo, quando eles falavam sobre esse tipo de coisa. Será que eu caí de volta no pecado sem perceber? Não, eu não havia caído no pecado de novo. O Espírito da verdade dentro de mim, meu mestre, que não pode mentir e testifica apenas a verdade, havia sido ativado através de muitas horas de oração em línguas. Ele estava me fazendo discernir as mentiras que haviam me enganado no passado, mas não podiam mais me enganar. Esta é apenas uma razão, porque eu discordo totalmente das pessoas que dizem que se você orar muito em línguas, você ficará estranho. Uma pessoa que faz este comentário não tem entendimento nenhum. Ela nunca diria algo assim se entendesse o papel que este dom básico tem em ouvir a voz de Deus e se familiarizar com o canal onde ele fala. Ninguém que ama as pessoas seria capaz de privar o corpo de Cristo de tal bênção. Privar a igreja desta bênção, né? Não podemos, não se pode, porque está na Bíblia, é bíblico. E nós precisamos. E hoje eu estava na internet e eu estava vendo que não foi só a mim que Deus deu essa ordem para falar sobre o Espírito Santo. Eu vi um pastor de renome mesmo, que ele também fazendo. Todo esse mês de setembro, pregando sobre o batismo no Espírito Santo. Muito. E eu tô acompanhando. Porque a gente aprende mais, né? Cada um. Falei, gente, olha só, Deus mandou ele também fazer isso. Testificou, né? Olhar a Bíblia a respeito de como o Espírito Santo se comunica conosco. Provérbios 20 e 27 tem algo muito importante a dizer sobre isso. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Que afirmação incrível. O nosso espírito humano é a parte de nós criada à imagem de Deus. É a lâmpada de Deus. Em outras palavras, é a parte de nós que o Espírito Santo acende para iluminar nosso entendimento sobre ele, transferindo revelações a nós. O que fazemos com uma lâmpada? Ela não tem muita utilidade em um quarto claro. Acendemos uma lâmpada quando o quarto está escuro. Colocamos-la sobre uma mesa e ela traz iluminação a todo o quarto. E não debaixo da cama, não é? A Bíblia fala isso. Com a lâmpada de Deus, que é o nosso homem espiritual, o Espírito Santo sonda todas as partes íntimas do nosso corpo. Todos os lugares escuros da nossa vida, que precisam da sua luz, de sua verdade. É isso que acontece quando oramos em línguas. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Romanos 8, 27. O Espírito Santo nos ensina tudo que não podemos discernir. Ele nos mostra os mistérios e segredos divinos que precisamos conhecer sobre Deus e seus caminhos. Ele é o nosso primeiro e maior mestre. É engraçado que essa semana, né, passando por uma situação assim atípica, né, preocupante. E assim, quando você tá passando por uma situação, né, que
envolve, né, doença, coisas sérias, né? E Deus me falou uma coisa sobre. Mas aí quando você vê ali a pessoa sofrendo aquela coisa, você fala, meu Deus, né? Aí veio uma outra pessoa e eu saí, né, para almoçar na casa de uns amigos crentes, foi tão legal. E quando eu sentei à mesa, sem a pessoa conhecer a outra pessoa, eu falei da situação, a outra pessoa falou para mim a mesma frase que Deus falou para mim, que aquela doença não era para morte. Ela virou para mim e falou assim, essa doença não é para morte. Eu falei, nossa, era o que eu precisava ouvir, porque eu já estava balançando, já tinha ouvido de Deus, mas eu estava meio que abalada. E ela falou, essa doença não é para morte. Eu falei, oh glória, oh Deus lindo, maravilhoso. Se deixarmos o Espírito Santo nos ensinar, algumas vezes entraremos em diferentes âmbitos de unção durante a oração, como as línguas para interpretação ou línguas com profundos gemidos para intercessão. De uma coisa a gente passa para outra, dependendo da necessidade e aquilo que Deus quer fazer. Nós nos colocamos nas mãos dele, à disposição dele. Ele nos usa como ele quiser, nós somos o vaso. Haverá horas em que ele nos ensinará mistérios durante nossas vigílias. É verdade. Ele fala, né? Certas coisas sobre a palavra, né? E é tremendo. Mas não importa o que aconteça durante a oração, nós sempre seremos beneficiados se entregarmos nossa lâmpada ao Espírito Santo, permitindo que ele ilumine nossas partes mais íntimas com a luz da sua verdade. Ele nos fala coisas tremendas. E é muito bom, né? Nós vivermos assim, nós realmente o amor que a gente tem por Jesus, ele alcança outro nível, né? A nossa paixão, o nosso desejo, o nosso prazer de estar orando, de estar lendo a Bíblia, é fantástico. É totalmente diferente de antes, quando não havia isso. A gente ama estar com as coisas de Deus, a gente não consegue mais estar com coisas que não comungam com Deus. Aquilo nos incomoda, aquilo nos arranha. Não é que nós desprezemos as pessoas, não, nós adquirimos um grande amor pelas pessoas, sabe? Nós adquirimos um grau de empatia, né? Que é nos colocarmos no lugar dos outros, nos solidarizarmos com as pessoas, sabe? É uma coisa assim, sabe? O desejo de orar pelas pessoas, de falar palavras positivas, né? Outro dia eu saí e aí eu, né, vi a preocupação daquela comerciante, sabe? Um restaurante trabalhando, fazendo... E Deus falou assim, fala pra ela que vai ficar tudo bem, porque tinha abrido um rival, vamos dizer um rival, né? Assim, de muito famoso, e eu vi que ela estava preocupada, ela estava, né, se desdobrando. Aí eu falei pra ela que Deus tinha mandado eu falar na hora, assim. Ela falou, nossa, era tudo que eu precisava ouvir. Eu falei, creia, e isso realmente, sabe? E aí a gente poder, sabe, transbordar. É para isso que nós recebemos o batismo. Nós recebemos a presença, o que Deus faria no lugar, né? É o que nós vamos fazer, nós vamos completar, nós vamos nos dar. Não é para guardar para nós, é para nos capacitar para a obra, para nós realmente irmos além, sabe? Eu me lembro, né, das vezes que a gente estava lá, né, trabalhando com aquela turma, né? Muitas vezes eu fui desafiada, né? Porque a gente trabalhava com homens, eram só homens, de várias idades, sabe? E, né, não tinha voluntários masculinos, eram só mulheres, eu e minha filha. E eu me deparava muitas vezes, né? Porque a gente encontrava ali pastores, que foram pastores que caíram, diáconos, todo tipo de pessoa. E às vezes eles não aceitavam, né? Tem aquelas igrejas, né, que não aceitam as mulheres de forma alguma ensinando. E eu era confrontada, eu era desafiada. E Deus nunca me deixou sem resposta, sem amor, sem tranquilidades. Nossa,
não importava, sabe? Né? Eles lançavam às vezes, né? Era tipo um combate para poder desafiar, para poder... Nossa! Às vezes chovia, a estrada era de chão, tinha que deixar o carro, andar a pé 3 quilômetros, enfrentar boi Nelore, são bois bravos. Uma vez o boi, era mais de 60 bois, nos cercaram, sabe? E chuva caindo, né? Aí a gente chegava lá. Ah, não acredito que a senhora veio nessa chuva. Não via isso. Fala, velho. Né? Eita Deus. Então a gente tinha muito amor. Nós nunca perdemos essa capacidade de amar, de estar com eles, de levar uma palavra. E até hoje a gente vê os frutos. Então isso é maravilhoso. E o Senhor quer que nós continuemos a dar frutos. Ele tem um chamado para cada um de nós e quer nos capacitar para isso. Amém? Papaizinho, mais uma vez te pedimos aquilo que nós já vemos te pedindo dia após dia. Que o Senhor complete aquilo que possa ter faltado. Porque, como diz Zacarias, não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito. É o selo que o Senhor nos colocou, né? É o penhor da herança que nós vamos receber. Nós temos essa absoluta certeza, Deus, que tudo o Senhor nos deu. Mas é necessário que entendamos, ó Pai, que saiamos da ignorância, que caia por terra toda a fortaleza de mente, do pensamento errado, do pensamento distorcido, do preconceito, Senhor. Porque é isso que o inimigo deseja, que nós não saibamos da verdade, que nós não conheçamos a palavra a fundo, a fim de usufruirmos daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai, que não é pouco, é muito, é tudo que o Senhor nos deu, Senhor. Nós precisamos saber disso e tomar posse, Deus, para sermos mais úteis na sua obra, podemos levar a tua palavra com autoridade, acima de tudo com amor, que teu Espírito nos capacita. O Senhor veio habitar em cada um de nós, ó Pai. Ah, Pai, em nome de Jesus, ilumina cada um que me ouve. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Curta, compartilhe e se não é inscrito no canal, se inscreva. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Esse é o 26º. 26ª parte. Eu poderia gravar uma parte muito longa, mas eu estou indo devagar, né? Eu estou lendo, eu estou trazendo mais enriquecimentos. E é no ritmo que Deus mandou. Não no meu, não foi eu nem que escolhi o tempo. Teve algum que eu ultrapassei. Mas Deus está no controle.